Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá? Temos que falar aqui desses movimentos que o Inter fez no apagar das luzes aí. A janela de transferência está terminando e o Inter resolveu agir rápido e fez diferente do que ele vinha fazendo. Ele vinha nos acostumando a uma morosidade, uma dificuldade nas contratações e de repente, em pouco tempo, ele já fecha 3 contratações. Tá? Vocês já devem saber de todas elas, tá? O René, lateral esquerdo, o Pedro Henrique, extrema, tanto na direita como na esquerda, o Alan Patrick, meio campista. Tá? Então, em função de inúmeros canais aí que dão notícias e trabalham com o Inter, vocês já devem saber. Tá? Que eu tenho que falar sobre isso, mas eu tenho que falar do meu jeito, né? A minha forma de trabalhar aqui. Alguns canais, por eles terem muita visibilidade, muito número de inscritos, eles precisam produzir volume, tá? Até porque eles investem, até porque o canal já está rentabilizando bastante, então eles precisam colocar volume, muito vídeo, tá? Porque sempre dá visualização alta. Aqui no meu caso é diferente, no meu caso eu estou começando um canal, eu preciso investir mais em qualidade, não em volume, não adianta eu fazer volume nesse momento. Eu preciso mais me diferenciar, para depois aí sim ver como é que fica a questão do volume, aí repensar a forma de trabalhar aqui, tá? Então eu vou analisar cada uma dessas contratações e vou dar algumas explicações sobre cada uma delas, tá? Alan Patrick, o Inter fez um investimento significativo para trazer esse jogador. O Inter comprou. O jogador está comprado, ele tem vínculo com o Internacional em definitivo por 3 anos. 3 anos. O Inter pagou 2 milhões de euros para o Shakhtar, perdoou uma dívida de 1,5 milhão de euros, então o jogador está saindo por 3,5 milhões de euros. Dessa forma, os direitos foram comprados. Tá? Esse investimento por quê? Porque isso aqui é uma convicção do Internacional. Tá? O Inter estava separando dinheiro para investir num jogador como esse. Tá? Um jogador que, quando a gente vai olhar as características dele, eu fui ver uma série de materiais. O que acontece? O Alan Patrick, que passou pelo Inter há muito tempo atrás, era um jogador mais instável, tá? Bem novinho. O Alan Patrick agora é um jogador de 30 anos. Passou por vários clubes e se notabilizou justamente no Shakhtar, onde ele foi titular. Ele era um meio-campista, vamos dizer assim, fundamental para esse time. Tá? Fundamental para o Shakhtar, que é um clube rico, é um clube que representa o futebol da Ucrânia nas principais competições europeias, normalmente. Tá? Que me chamou a atenção nesse jogador aqui? Eu peguei, evidentemente, que os últimos jogos dele, os últimos materiais no Shakhtar, para saber que tipo de jogador o Inter está contratando e por que o Inter está contratando esse jogador. Ele tem alguns movimentos e algumas habilidades que lembram um pouco o Arthur, jogador do Grêmio, que passou pelo meio do campo. Surgiu, brilhou, foi muito importante, chegou à seleção brasileira e já saiu, já foi para o Barcelona. E agora ele está no Juventus. O Arthur, ele tinha uma característica de proteger muito bem a bola, ou seja, muito difícil tirar a bola dele, desarmar o Arthur. Tá? Muitas vezes ele sabia jogar de costa para o adversário. Quando recebia a bola, às vezes ele fintava ou girava rapidamente em cima do adversário, escondendo a bola, e o adversário, para parar ele, era difícil, porque ou ele fintava, ou ele escapava girando, ou o cara tinha que fazer falta nele para tirar a bola dele. Tá? Porque ele buscava, o Arthur, o melhor passe e não qualquer passe. Entende? O Arthur, ele constantemente ele fazia isso. Ele às vezes segurava a bola. Por quê? Porque ele não queria dar qualquer passe para trás, para o lado, simplesmente para se livrar da bola. Não, ele buscava um bom passe na direção certa, um melhor passe. Tá? Então ele tinha uma técnica para, quando ele não queria jogar de primeira, ele, como que eu faço para ser liso? Ou seja, para o cara não achar meu corpo, para eu escapar dele, para eu girar, se for preciso, ficar com a bola e ter uma visão do jogo para poder dar o melhor passe. O Arthur, ele comandava o meio campo do Grêmio, ele era um jogador que dava as cartas, ele definia onde que a bola ia. Um jogador muito procurado, inclusive,
Justamente por isso, porque você dava a bola no Arthur, você sabia que ele não ia perder. E ele ia distribuir o jogo. Ele tem isso, só que o Arthur é volante e o Patrick joga ou de volante, o Alan Patrick, esse Alan Patrick que nós estamos contratando, ou de volante ou como meia, jogando num espaço mais apertado, mais limitado. Ele faz as duas. Tá? E ele tem essa característica, vocês vão ver nos highlights, ele girando, ele driblando os jogadores para evitar o desarme e buscando o passe para frente. Um passe para um jogador que está desmarcado. Tá? Criando um espaço, né? Ou seja, o jogador cria porque se movimenta e o Alan Patrick ratifica isso porque ele dá a bola no jogador que tem espaço para jogar. Então, é um meio internacional, tinha dificuldade nisso porque o Maurício, ele até pode jogar centralizado, mas é um jogador que ainda oscila bastante. Apesar de ser bom, eu gosto do Maurício, acho que ele vai crescer ainda no internacional, mas é um jogador ainda um pouco instável nas atuações, nós temos visto isso. O Tyson faz a meia, né, consegue jogar no espaço curto, só que a gente vê que o Tyson ele rende mais do lado esquerdo. Tá? É nítido isso. O Tyson precisa de mais espaço. Ele tendo mais espaço, ele tem um cruzamento bom, tem uma invertida boa, ele cria alguma coisa, ele chuta no gol, ele dá a jogada facão, o drible para o centro. Nós já vimos o Tyson fazer isso agora, jogando no Inter, aberto pelo lado esquerdo. Várias vezes ele faz isso. E o Tyson, ainda mesmo com 34 anos, o seu Tyson Freda, ele recompõe, ele corre, ele se mata ali dentro de campo, corre, tira. E aí, claro, quando ele abre o bico e está cansado, o treinador vê isso. Normalmente é no segundo tempo, que às vezes ele cansa. Aí troca ele, entendeu? Mas realmente ele entrega bastante, Tyson. Então o Medina tá vendo o seguinte, que o Tyson rende mais na esquerda, vou botar ele na esquerda. Mas eu precisaria de um meio campo, né, como esse jogador. Então o Inter trouxe o jogador é providencial. Então o investimento é uma certeza do Internacional. Pedro Henrique, jogador extrema, que jogou mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Tá? Depois de fazer o meu próprio scout sobre esse jogador, de ver bastante vídeo desse jogador, o que eu posso dizer para vocês? É destro, mas tem boa perna esquerda. Tá? Não é um jogador errático nos passes, ele é assertivo nos passes. A desperdício de posse de bola dele para um extrema tá abaixo da média. Tá? Você ter jogador que desperdiça 10, 11, tá? Isso aí não é tão assustador. Ele é abaixo disso. O desperdício de posse de bola. Ele tem essas mudanças de direção, os dribles, ele tem isso, faz parte do jogo dele, ele aparece em vários vídeos ele fazendo isso. E ele gosta de chutar no gol, ele gosta de finalizar, que é uma coisa importante que o Inter tem que ter. O Inter chuta pouco no gol. Chuta pouco. O Inter já queria esses jogadores desde a época do Aguirre. Tá? Nós estávamos falando aí há 8, 9 meses atrás da possibilidade do Inter trazer esse jogador. Eu não tinha aqui o canal, mas eu sabia que o Inter queria esse jogador. Não fechou lá, fechou agora. Tá? Ele não é um velocista, tá? Ele não é um jogador de extrema velocidade, mas ele não é lento. Ele joga mais na esquerda, mas jogou também na direita. Ele tem uma boa média de gols e de assistências para um extrema. Para um extrema. Ele costuma fazer 7, 8, 9 gols por temporada. As temporadas dele costumam ser 27, 30 jogos. Por aí. Ele não joga tanto na Europa. Talvez porque a liga turca ou grega não seja tão condensada em termos de jogos, né? Mas é um jogador que, quando a gente vai ver as temporadas, é 27, 28, 25 jogos, 30 jogos, é mais ou menos assim, tá? E tem temporada que ele jogou um pouco menos, mas pegando aí, fazendo uma análise de 4 temporadas diretas na Europa, o jogador tem essa característica, ele sempre te entrega gols e assistências. Sempre. Bom com a perna esquerda, mesmo sendo destro. Gosta de chutar no gol e, enfim, é um jogador que eu vejo que é mais para composição de elenco. Ou seja, um jogador que, pro esquema do Medina, ele se presta, tá? E ele, ao meu ver, ele empurra o David para jogar numa outra função, para o David jogar centralizado, tá? Ser centroavante. Tá? Que é uma coisa que o David sabe fazer, porque ele jogou assim com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni utilizava 2 linhas de 4 no Fortaleza e botava 2 na frente. Tá? E às vezes era Romarinho e
David, às vezes era um outro jogador e o David, tá? Às vezes era um atacante de velocidade junto com o David, ou o David e um outro jogador com outra característica, mas o David jogou muito como dupla de ataque, tá? O David fez gols. O David até com o Vojvoda jogou David e Robson na frente, no esquema 3-5-2. Tá? Então acho que o Medina ele captou isso. Ó, o David, eu posso usar ele como extrema, mas eu posso usar ele também centralizado. Ele sabe fazer os movimentos, né? Diagonal, explorar ali entre o lateral e o zagueiro, no meio dos zagueiros. Conclusão, tem um bom chute de direita e de esquerda. É forte fisicamente, não é um jogador franzino. Então o Medina, acho que ele percebeu isso, soube através das informações, até numa conversa com o jogador: ó, David, qual é as posições que tu joga? Ah, eu jogo na direita, na esquerda, mas também já joguei centralizado, tá? Com os treinadores A, B e C. Então o David está se mostrando aí como um jogador móvel que vai ser aproveitado para isso. Acho que o Pedro Henrique ele empurra o David para essa função, tá? Junto com o Alexandre Alemão, que está jogando melhor que o Wesley. Tá? O Wesley não está sendo bem aproveitado no Inter porque, primeiro, não é um jogador tão móvel, não é um jogador que abre muito, é um jogador que joga mais centralizado, faz pivô, um jogador de força. Tá? Só que o Inter ele é um time que não está azeitado. E como o time que não está azeitado, o que acontece? Você tem dificuldade de alimentar bem o Wesley. Tá? Quantas vezes vocês viram o Inter cruzar, fazer bons cruzamentos, cruzamento de qualidade, para o Wesley dentro da grande área? Quantas? É raríssimo ver isso. É raro. Ele tem uma dificuldade de jogar com o Wesley. E o Wesley ele engessa um pouco o Internacional, por quê? Porque ele não ajuda muito a construir. É um jogador forte, que não tem grande mobilidade, que não é um driblador, mas ele, com a força física que ele tem, ele segura, tenta fazer pivô, dá consequência na jogada, e é isso, basicamente. Ataca o espaço da grande área, faz casquinha de cabeça para quem está chegando, mas esse tipo de jogada, o que acontece? O Inter fica muito viciadinho na busca pelo Wesley. Ah, o grandalhão lá segura a bola, vai para ele. Pá, bolinha o quê? Alta. Para ele segurar ela, ou matar no peito e tocar, ou dar uma casquinha de cabeça para quem está chegando. Nós vimos isso acontecer em alguns jogos, contra o 9 de outubro, foi, nossa, muita bola. Ele deve ter saído com dor de cabeça. Não deu certo, as defesas estão cortando. Então, o jogo, para um time que não está bem, como o do Inter, o Wesley não está conseguindo ir bem. Não tá. Então, o Medina está optando por um jogador capaz de ajudar o Inter a construir mais, como o Alemão. O Alemão sai ali do pau, vamos dizer, da defesa, vem na entrelinha ou chega até no meio campo e busca essa bola. Faz tabela. Tem algum giro e algum drible que ele consegue fazer, se eu vi pelo Novo Hamburgo e em outros vídeos de outros materiais, de outras empresas, né, mostrando o alemão, o jogo do alemão. Então ele tem mais essa capacidade de escapar, de girar e driblar em cima dos outros jogadores. Tem uma boa retenção de bola, né, um bom pivô, e ele às vezes sai da função de centroavante e abre. Ele abre e faz jogada de jogador de extrema. Como eu falei no jogo do Atlético, ele fez uma jogada de extrema. Ele saiu do meio, foi jogar lá de extrema e fez uma jogada em cima da zaga do Atlético. Conseguiu uma boa falta para o Inter, porque ele já jogou de extrema. Isso abre espaço para que alguns jogadores de meio do Inter possam infiltrar e atacar o espaço da grande área. Então tem essa questão tática aí. Então o alemão ajuda o Inter a construir. E nesse momento que o Inter está complicado, tu ter um jogador com mais capacidade de construir é melhor do que tu ter um grandalhão lá que não te dá tanto isso. Não é tão móvel, não costuma driblar. É um jogador mais de pivô, de retenção e de ataque na bola na grande área. Tá? Que costuma bater nos zagueiros, tá? E se ele tá um pouco atrapalhado nisso, porque aqui se apita mais faltinha, e na Inglaterra nem tanto. Na Inglaterra o jogo rola mais. Tá? Tem falta que aqui lá na Inglaterra segue o jogo. Segue o jogo, futebol, vamos lá. Entendeu? Então o Wesley muitas vezes ele faz isso. Ele dá no zagueiro antes do zagueiro dar nele. Então, tá? Então o Wesley ele não tá casando bem com o sistema do Medina. Assim como o Edenilson. Tá difícil para o Edenilson. Porque acontece, o Edenilson ele é um volante. Tá? Volante. Ele é lateral que virou volante. E que por causa lá atrás do Papito, ele virou um volante estilo Paulinho, do Corinthians.
Um volante que marca, ajuda a fechar o meio campo e se projeta. Infiltra. Às vezes ele dispara e entra, tá lá dentro, tá no pé da marca do pênalti, para fazer uma conclusão. Ele se acostumou a fazer isso. Porque o esquema do Papito pedia isso. Né? Meio-campistas modernos, box to box, ele falava isso. Então ele botava o Dourado, uma faixa mais restrita do campo, volante defensivo, e o Edenilson e o Patrick tinham que defender e atacar. Defender e atacar. Vou dar campo para vocês e vocês corram aí e façam esse trabalho, porque eu preciso que vocês defendam e ataquem, porque a gente não tem meia. O Papito não tinha meia. Tinha o Potker do lado esquerdo, o William Potker. Tinha o Chuta-Chuta, que é o Nico Lopes, do lado direito, e o Damião na frente. Então não tinha meio. E os reservas eram o Deual, o Guilherme Parede, Neilton, tá? Esses jogadores que o Papito tinha, e ele conseguiu azeitar um esquema ali que funcionou pro Inter. Demorou um tempo, mas chegou uma hora que funcionou e o Papito terminou em terceiro lugar no Brasileiro. Conseguiu essa façanha. No Fluminense ele jogou com meia, porque ele tinha o Nenê. Também entregou o Fluminense uma terceira posição no Brasileiro. Então o Papito ele conseguiu, com um elenco mais limitado, ajustar com as peças que tinha e chegar. Tá, é aquela coisa, tem para cozinhar, tem um arrozinho meio quebrado, um tomatinho cereja, uma carnezinha de segunda, uma ervilha meio passadinha, mas tu tem que fazer o carreteiro. Tem que fazer o carreteiro, o risoto aí funcionar. Aí tá, me consegue um temperinho, um salzinho, eu vou cozinhar e vou fazer. Cozinha, faz um prato equilibrado, né, sem muita acidez, sem ficar muito salgado, entrega o risoto lá, ficou bom. Dá pra comer bem, tá gostoso. Então, era isso que o Papito fazia. Cozinhava com carne de segunda. Então, o Medina não. O que o Medina é treinador há menos tempo, acho que ele tem menos repertório. Então, o Medina ele quer mais qualidade para fazer esse sistema que o Inter quer, que é um sistema mais ofensivo, mais propositivo, mais de pressionar e empurrar o adversário lá para trás. O Inter quer, nós queremos o futebol do Talheres. Nós queremos isso que você conseguiu, um time muito propositivo, ofensivo, um time que toma gols, mas faz muitos gols, um time... Queremos isso. E aí o Medina respondeu, ok, mas aí tem que contratar. E o Inter está contratando agora, né, para fazer isso aí. O Edenilson ele fica meio deslocado, porque o que acontece? Ele é um volante que se projeta. Mas quando ele vai jogar como meia, quando ele vai jogar na linha de 3 centralizado, o espaço é mais curto. Ele tem que jogar mais, ele às vezes tem que jogar de costa para os caras. Ele não está acostumado a fazer isso. Ele tem que jogar muitas vezes de primeira, fazer enlace do meio com o ataque. Isso não é tanto a dele, por isso que ele está meio deslocado. E quando ele é colocado de volante, ele até melhora. Só que o Edenilson, na volância, eu estou vendo que essa capacidade de dar o bote e desarmar não está como antes. Tá? Ele não está mais com uma força defensiva, ele não está mais tão intenso como antes ele já foi. Então por isso que ele está meio... Ele está um pouco fora do esquema do Medina, porque os volantes do Medina, que é essa linha, essa linha de 2, eles são jogadores mais de intermediário. Eles tomam a bola e ajudam a iniciar a fase ofensiva, tocando a bola. Começar o jogo ofensivo, tocando a bola. Tá? Não são jogadores que vão dar o último passe, vão fazer assistência, vão fazer gols, ou vão ficar entrando dentro da área. Não, são jogadores de intermediário, mais um trabalho de retomada de posse de bola, passe, distribuição do jogo, ou virado de jogo, como tem acontecido com o Lisieiro, que é usado para isso, né? E acerta bastante essas viradas, essas fatiadas que ele dá na bola, e muda a direção, né? Inverte o jogo, né? Mas são jogadores que tem que dar intensidade. Quando o Inter perde a posse de bola, tem que fazer uma pressão rápida em cima da bola para retomar a posse de bola e o Inter voltar a pressionar o adversário. Por isso o Gabriel, que não é um volante devagar, que é um volante que tem média de desarmes boa, alta. Interceptação, desarme, não é lento, é rápido. Só que joga mais com passe curto e acerta os passes curtos. Tá? Tem comentarista que diz que ele é ruim nos passes. Não sei de onde que ele tirou isso. Tá? O Lisieiro, menos intensidade, não é rápido como o Gabriel, mas desarma. Desarma, não está tão mal nesse quesito o Lisieiro.
tá? Mas ele é mais, tecnicamente ele é mais desenvolvido que o Gabriel e tem essa bola longa. Então por isso que se criou o Gabriel Elisiero, por isso que Bruno Gomes veio aí para o Internacional, por isso que houve uma mudança na volância, tá? Por causa da intensidade. E nessa linha de 3, o Medina está usando o Edenilson ali na linha de 3, porque ele tem infiltração na área, ele penetra na grande área, que é o que ele quer da linha de 3. A linha de 3, sim, joga no espaço, esse centralizado da linha de 3, joga no espaço mais curto, mas ele tem que atacar o espaço da grande área, tem que finalizar, tem que chutar no gol, tem que ligar, então ele tem que ajudar no meio campo. Então, como o Edenilson tem essa característica de infiltração, ele está usando o Edenilson ali. Só que o Edenilson não rende tão bem como meia de ligação. Meia que tá. Então, por isso ele está um pouco deslocado. Por isso veio o Alan Patrick. Tá? Quanto ao René, essa última contratação do René. O René, por quê? Ele não é um grandíssimo lateral, não é um suprassumo do lateral. Não. E não é tão veloz. Não é um jogador que cruza tantas bolas na área, mas é um jogador diferente do Moisés. O René, ele é mais assertivo nos passes. Tá? O índice de acerto de passe dele é sempre, ao longo da carreira dele no Flamengo, é bom. É um bom índice de acerto de passe. Ele erra pouco. Ele desperdiça pouco a posse de bola. Tá? O desperdício dele é bem menor do que o Moisés. Quando ele tem uma sequência, vocês podem olhar em qualquer site de scout, nos que eu já citei aqui no meu canal. Então ele é mais assertivo nos passes. Na defesa ele é melhor, ele tem uma média de desarmes um pouquinho melhor que a do Moisés. Ele é bem menos faltoso, tá? Toma menos cartão. E nos cruzamentos ele está na média. Não está nem muito ruim, nem muito bom nos cruzamentos. Então, na verdade, a contratação do René é uma contratação acessível para o Inter. E se tornou uma contratação possível, o Inter traz o jogador que não é o suprassumo da lateral, né? Sempre reserva do Felipe Luiz, né? Durante muito tempo reserva, mas titular no Sport, foi bem no Sport. No Flamengo, quando foi utilizado, até deu uma resposta razoável, mas lá no Flamengo realmente a coisa chegou num ponto que não deu mais. E o Inter aproveitou esse jogador, então, tem um contrato aí de algumas temporadas, se não me engano são 2 ou 3 temporadas, acho que é 2 temporadas, tá? O René, e ele vem para ser um jogador para dar mais tranquilidade ali na lateral esquerda, coisa que o Moisés não dava, porque o Moisés é errático. Quando ele chega no campo do adversário, ele desperdiça muita posse de bola e ele é muito faltoso, tá? E ele até piorou nesse Campeonato Gaúcho, errando no campo do Inter, saída de bola. É isso que aconteceu. Não tem muita vitória no jogo aéreo, apesar de ter uma boa altura. Mas é um jogador que nos desarmes não vai tão mal e nos cruzamentos ele cruza bastante bola na área e até a média dele de acertos não é tão ruim. Não está entre os piores e não está entre os melhores. Está na média. Então o Moisés é esse tipo de jogador. Força física, né? Mas falta qualidade. Falta. Não tem 1 contra 1. Ou seja, se tiver um espaço ali livre atrás do marcador, um bom espaço, ele não vai tentar driblar, porque ele já sabe que dificilmente ele consegue passar por alguém. Então é um jogador ali de uma alternativa, né? Paulo Vitor a gente viu que tecnicamente é mais desenvolvido, mas é temerário colocar ele numa linha de 4 na defesa, pelos erros que ele comete. E o Tauanara a gente não viu, não sabe como é que é. Mas é isso, pessoal. Sobre as contratações, dá like e compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, tá? Recomenda para outros. E me diz o que vocês acham. O que vocês estão achando dos vídeos, se concorda ou se discorda de mim. Coloca aí comentários e críticas, sempre são bem-vindos, desde que de forma respeitosa. É isso aí, até a próxima.